Hoje o Cidade Alerta Maranhão está recebendo um convidado de grande relevância nacional que representa a voz de um judiciário comprometido com a vida das mulheres brasileiras. O juiz Francisco Tojal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Inclusive, o Fonavide está em São Luís para o lançamento da campanha Judiciário pelo Fim do Feminicídio. Uma mobilização inédita que envolve tribunais de todo o país em defesa da vida e da dignidade das mulheres. A gente sabe e relata sempre aqui no Cidade Alerta Maranhão que o Brasil ainda carrega uma estatística brutal. A cada 6 horas, uma mulher morta simplesmente por ser mulher. E o Maranhão, infelizmente, segue entre os estados onde o feminicídio mais cresce. No ano passado, 2024, o número de tentativas aumentou mais de 80%. Ou seja, vidas interrompidas, famílias destruídas, histórias que poderiam ter sido diferentes. Aqui no Cidade Alerta Maranhão, quase todos os dias, a gente conta histórias de violência doméstica, acompanhamos vítimas pedindo socorro, cobramos respostas das autoridades e mostramos também o rosto de homens que insistem em transformar amor em agressão. Mas o que o judiciário pode fazer para mudar esse cenário antes que a tragédia aconteça? É sobre isso que a gente conversa hoje. Sobre justiça, prevenção, educação e compromisso com a vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. A priori, doutor Francisco, o Cidade Alerta acompanha aí diariamente casos de violência doméstica e feminicídio aqui no estado. Quando o judiciário lança uma campanha nacional como essa, Judiciário pelo Fim do Feminicídio, o que na prática muda de fato? O senhor fala em mobilizar todo o sistema de justiça, mas como transformar esse discurso de combate à violência em ações reais que cheguem até a ponta onde as mulheres estão morrendo? Conta para mim. A gente precisa dizer que não dá para tolerar mais esse tipo de violência. E o judiciário, a verdadeira justiça hoje, quer evitar que o sangue escorra. O feminicídio é uma tragédia anunciada. E o nosso maior sonho e o nosso maior compromisso, enquanto juízes e juízas de todo o país, é evitar que essas mulheres morram dentro de casa. Vocês sabiam que a maior parte dos feminicídios, que é a morte violenta de mulheres, ocorrem dentro de casa? Então, quando nós lançamos essa campanha, a gente quer exaltar a prevenção. A gente quer evitar que o crime aconteça. Entendi. O Maranhão registrou um aumento de mais de 80% nas tentativas de feminicídio no ano passado, 2024. Como o judiciário pode atuar de forma mais eficiente para impedir que essas tentativas se transformem em mortes? Nós mostramos quase todos os dias mulheres com medidas protetivas que continuam sendo ameaçadas ou mortas. Onde é que esse sistema ainda está falhando? Olhe, nós precisamos melhorar a prevenção e a comunicação com todos os atores e atrizes do sistema. Essa responsabilidade é minha, é sua, é do judiciário, é do executivo, é do legislativo e, aliás, muito obrigado por esse espaço, porque é na comunicação e na prevenção que a gente vai atuar. É por isso que essa grande campanha que iremos lançar na próxima quinta-feira é uma mobilização nacional para mostrar que o feminicídio dá sinais, que nós podemos evitar e queremos mostrar para essas mulheres que fiquem atentas a esses sinais e busquem ajuda. Liguem 180 ou 190 caso estejam numa situação de emergência. A gente sempre fala aqui que a gente tem hoje em dia vários mecanismos de ajuda. Tem a Casa da Mulher Brasileira, tem aí os números de Disque Denúncia, mas a gente sabe que muitas mulheres ainda vivem naquela situação de medo ou refém daquele companheiro por depender dele emocionalmente ou por depender dele financeiramente, às vezes não quer voltar na casa dos pais. E eu acho que cabe a toda a sociedade, ao vizinho, ao primo, ao amigo, ao irmão que está ali do lado, vendo uma mulher sofrer, também estender a mão para fazer essa denúncia. Outra pessoa pode denunciar por essa mulher? Com certeza. Inclusive, não só podemos, como devemos. Se você que está nos ouvindo, escuta sua vizinha ou alguém sofrendo violência, Disque 190. Chame a polícia, você pode estar ajudando a salvar vidas. E você falou uma coisa muito importante, Marcos. A gente precisa acolher essas pessoas. A gente precisa estender as mãos, parar de julgar. Porque a sociedade costuma julgar as mulheres. Então vamos acolhê-las, porque elas precisam de ajuda. É verdade. Uma das coisas que sempre me deixa muito triste quando eu falo, a gente fala que diariamente de casos de feminicídio no interior do estado acontece demais. E muita violência acontece no seio familiar. E a gente já viu discursos aqui absurdos. Ah, porque no fundo fulano de tal é uma boa pessoa. Ah, porque está com ciúme, mas no fundo ele é do bem, e ele só faz isso quando está bebendo. E aí eu costumo dizer assim que eu costumo dizer sempre no programa que ninguém está procurando petróleo. Ou é no raso ou não é.
E eu digo o seguinte, em 52 casos de feminicídio no Brasil, as vítimas tinham medidas protetivas válidas. Isso indica que a proteção jurídica não está sendo suficiente? O que se pensa sobre isso? Eu penso que a medida protetiva de urgência é um grande avanço da Lei Maria da Penha e é um pedido de socorro. Inclusive aqui no Maranhão, um dos pioneiros no Brasil na medida protetiva eletrônica. A mulher maranhense, e nós lutamos para que isso esteja no Brasil inteiro, pode pedir de onde ela estiver a medida protetiva de urgência. A gente sabe que as falhas existem, mas nós estamos comprometidos em lutar para que nenhuma mulher morra. Então precisamos avançar nas estratégias de comunicação, precisamos dialogar com todos os agentes, precisamos de orçamento, de políticas públicas para evitar que isso aconteça. Como o judiciário pode aperfeiçoar o monitoramento desses agressores? O senhor costuma dizer que o feminicídio é um retrato mais cruel da desigualdade. Como o Poder Judiciário pode atuar para quebrar essa logística machista e estrutural que ainda coloca a mulher em posição aí de vulnerabilidade? Só a educação vai transformar. Só conversando com as nossas crianças, só levando esses debates para as escolas, só abrindo espaços como você está abrindo para nós. Aqui, o Cidade Alerta Maranhão está abrindo para nós aqui hoje, para falarmos sobre esse assunto todos os dias. E, aliás, o Fonavide, o fórum do qual estou na presidência, vem trabalhar esse ano na terra de Maria Firmina dos Reis, um tema valioso, a educação. Porque, como disse Mandela, a educação é a arma mais poderosa para a gente mudar o mundo. Perfeito. O tema do Fonavide esse ano fala sobre educação e comunicação como caminhos de transformação. Na prática, como o judiciário pode se unir à imprensa, às escolas, à sociedade civil para prevenir a violência antes que ela comece? Nós temos grupos reflexivos em todo o país que se mobilizam para conversar e dialogar com esses homens, para evitar que haja novos atos de violências. Porque a gente sabe que acontece uma vez e podem acontecer outras vezes. Porque o homem que agride a mulher dentro de casa, ele é também um pai, ele também é um companheiro e o amor e a violência muitas vezes acabam andando juntas. Mas eu preciso dizer um alto e bom som aqui, na Ilha do Amor. Que o amor é companheirismo, amor é respeito, amor é limite. Amor pode ser muitas coisas, mas se tem uma coisa que o amor não é a violência. É verdade, doutor. O Cidade Alerta Maranhão ele cumpre um papel de denúncia, de exposição desses casos, mas também de conscientização. Como o senhor vê a importância da mídia nesse processo? É essencial o papel de vocês, porque vocês levam informação na ponta para a pessoa que está em casa, para a pessoa que muitas vezes não sabe que está passando por uma situação de violência. Por exemplo, se alguma mulher que está nos ouvindo agora percebe que já foi ameaçada com uma arma de fogo ou já se disse assim, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Fique atenta, isso é um sinal de alerta. Isso pode significar que mais na frente atos mais violentos aconteçam. Então, o papel de vocês é ajudar a identificar, a sociedade identificar esses sinais, a saber onde bater na porta, saber que o judiciário existe, que as instituições existem e que nós não toleramos nenhum ato de violência contra a mulher. E essa questão do acolhimento ela é super importante porque muitas vezes essas mulheres elas passam por esse tipo de violência e elas carregam isso para o resto da vida. E esse acolhimento, esse preparo e esse acolhimento também psicológico é muito importante. A gente tem algum tipo de trabalho para essas mulheres que foram vítimas de violência doméstica? Com certeza. A violência deixa traumas no corpo e na alma. Então é preciso que a gente incentive a criação de políticas públicas para acolher essas mulheres. Existe uma ferramenta muito importante que são centros de referência das mulheres, onde há equipes multidisciplinares, psicólogas, assistentes sociais. É muito importante fazer uma abordagem integral, porque a violência ela tem que ter esse múltiplo olhar. Como você mesmo trouxe aqui no início da nossa conversa, muitas vezes há uma dependência econômica, há uma dependência emocional, porque essa mulher está acostumada a ser julgada. Se ela vai pedir o divórcio, se ela denunciar, ela está acostumada a ser desacreditada por essa sociedade. E a gente precisa mudar essa forma de enxergar esse fenômeno. É verdade. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia vai fazer uma palestra magna sobre o compromisso aí do judiciário contra o feminicídio. Na sua visão, o judiciário brasileiro tem sido suficientemente firme em suas decisões ou ainda há complacência com esses agressores? Nós estamos tentando fazer a nossa parte. O Conselho Nacional de Justiça tem avançado e muito, e o Fonavide tem sido um grande parceiro. Nós estamos levando conscientização
e comprometimento de todos os juízes e juízas do país no que nós chamamos de protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Hoje, a justiça precisa colocar as lentes de gênero para enxergar os fenômenos de uma forma diferente. Por exemplo, nós aqui somos homens. Eu e você, muito provavelmente, não temos medo de pegar um carro de aplicativo à noite sozinho voltando para casa. Sim. Com certeza, as mulheres que estão nos ouvindo já pensam diferente. Então, a mesma lei, muitas vezes, não consegue perceber essa diferença. Então, aí é que está. Nós, juízas e juízes, Ministério Público, defensorias, aplicadores do direito, é que temos que perceber que as circunstâncias são diferentes para homens e mulheres. Entendi. Doutor, o Maranhão tem uma rede de proteção que inclui delegacias especializadas, casa-abrigo, mas nem sempre ela funciona de forma integrada. Como o Fonavide pretende ajudar e fortalecer essas articulações entre esses órgãos? O Fonavide atua na ponta, ouvindo as dificuldades das mulheres das regiões. Por exemplo, nós estivemos na Ilha de Marajó, nós estivemos no sertão de Pernambuco, porque a justiça que transforma é a justiça que tem que escutar. Eu costumo dizer que a justiça, hoje, ela precisa tirar essa venda dos olhos e enxergar as dificuldades das pessoas. Então, o primeiro passo é ouvir. Ouvir e entender a necessidade dessas pessoas. Entendi. O senhor acredita que a criação de varas exclusivas de violência doméstica em todas as comarcas aí do país seria um avanço fundamental ou ainda há resistência institucional para isso? Nós precisamos ampliar, sem dúvida, o número de varas especializadas, de delegacias especializadas que atendam as mulheres 24 horas, de promotorias. Nós precisamos, sim, fortalecer todas essas ferramentas. Entendi. E a gente sabe, doutor, que muitos casos de violência, eles começam com ofensas. Ciúme, com controle, com aquela briguinha boba ali. Pode agir de forma preventiva antes da agressão física para interromper esse ciclo? Como é que o senhor pensa sobre isso? Com certeza. A violência pode começar de forma sutil. Hoje ele pega as suas senhas das redes sociais, ele diz que roupa você deve usar, com que amiga você vai sair, e essa violência vai crescendo. Primeiro se torna um empurrão, depois começa com tapas, com ameaças e pode chegar no feminicídio. Então eu digo para você que está nos ouvindo agora, fique atenta aos sinais e se precisar de ajuda, saibam que o judiciário e muitas outras instituições estão de mãos dadas para evitar que o crime ocorra e para salvar vidas. Perfeito, doutor. Para encerrar, o que o senhor diria hoje a cada mulher que vive com medo dentro de casa e que talvez esteja agora nos assistindo? E o que o senhor também diria também aos homens que precisam compreender que amar não é dominar? E aproveita também para fazer o convite sobre o que vai acontecer aqui na quinta-feira. Eu preciso dizer para você que está nos ouvindo, você mulher que está nos ouvindo, que o silêncio não protege. Se você precisar de ajuda, busque a justiça. Se você precisar de medida protetiva, faça o requerimento. Aonde você estiver, no Maranhão, fora do Maranhão, em todo o Brasil, vai existir uma juíza ou um juiz para analisar o seu pedido de forma detalhada e ver qual é a melhor medida protetiva para você. E para você, homem que está nos ouvindo, eu quero te dizer, essa responsabilidade é nossa. A gente precisa começar a ter atitudes ativas e propositivas. Como diz Angela Davis, e parafraseando Angela Davis, eu digo, não basta não ser machista, é preciso ser antimachista. Então você que escuta aquela piadinha machista e fica ali calado, você está contribuindo para esse tipo de violência. Então nós precisamos conversar com outras pessoas, com outros homens, para compartilhar essa responsabilidade, Marcos. A gente recebeu aqui o doutor Francisco Tojal, no Cidade Alerta Maranhão. Prazer ter você aqui no Maranhão. Obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta. A gente passaria horas falando, porque é um caso recorrente aqui no programa. A gente fala muito sobre feminicídio e a gente tenta alertar as mulheres que estão em casa, as pessoas que estão em volta, que denunciar é preciso, é fundamental e que o ciclo da violência só vai acabar se você não tiver medo, porque o silêncio ele só protege o agressor. Obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta Maranhão. Muito obrigado, Marcos. Tudo de bom para você. Para você também.